Hoje eu vou te ensinar a criar um arco orgânico para um tema que está super em alta. Então criamos um projeto especial para você aprender a se diferenciar no mercado de festas. Vem comigo nesse tutorial e fique por dentro. No trabalho iremos utilizar a nova coleção da linha Metallic, que é a coleção Soft. Iremos trabalhar na tonalidade rosa e verde soft, nas polegadas 5, 9, 11 e 16. Da linha Unique também com o super lançamento, iremos trabalhar com o rosa púrpura nas polegadas 9, 11 e 16. E a lisa redonda iremos trabalhar com o verde bandeira nas polegadas 5, 8, 11 e 16. Iremos utilizar também o balão 260 canudo dourado e preto. Para complementar e agregar mais ainda no nosso trabalho, iremos utilizar o balão bolha transparente nas polegadas 36 e 24. No material complementar, nós iremos utilizar o inflador convencional, a própria bombinha da São Roque, o nylon 0,60 e uma tesoura. Vou ensinar vocês agora o processo da montagem do nosso cluster. Como que eu faço o nosso cluster? Eu faço o nosso cluster de duas maneiras. Eu utilizo o cluster com 4 balões 11, com 2 balões 16 e 2 11 e com 3 balões 11 e um 16. E eu vou mostrar na prática para vocês como que eu faço isso. Vejam só, após inflar os 2 balões, eu dou uma leve amassadinha neles, para que eles tomem esse formato mais redondo. Após isso, eu faço isso aqui, dou essa esticadinha, dou uma voltinha e um nozinho tradicional. Feito isso, eu estou com uma duplinha bem firmada e travada. Aqui ela não vai esvaziar nem nada do tipo. E eu repito o processo. Feitas as duas duplinhas, galera, eu entrelaço as duas, Dou umas voltinhas aqui, quanto você achar necessário, tá? E tá feito o meu cluster. Aqui eu tenho um cluster com 4 balões 11. Agora eu vou formar um com 3 balões 11 e um 16. Notem que eu repito o mesmo processo, mesmo com o balão 16. Dou a leve amassadinha no balão e dou um nozinho, estico bem e dou um nozinho tradicional. Entrelacei e tá formado o meu cluster. Galera, eu vou formar um aqui agora com 2,16, tá? Eu repito sempre o mesmo processo, Dou a leve amassadinha, puxo bem aqui o gargalo um do outro para ficar bem justo, bem firminha a minha duplinha. E eu repito o mesmo processo. Vejam só, dou a leve esticadinha, E está formado o meu cluster. Vejam como a minha guirlanda é construída, um cluster com 4 balões 11, um cluster com 2,16 e 2,11 e um cluster com 3,11 e um 16. E agora, galera, eu vou repetir esse processo com as demais cores para poder fazer a nossa construção da guirlanda. Vamos agora para o procedimento que é a formação dos clusters para poder fazer os encaixes da nossa guirlanda. Eu vou utilizar aqui o balão 8 polegadas e o 5 para fazer o encaixe um pouquinho diferente. Vou mostrar para vocês na prática aqui como que eu vou fazer esse encaixe. Eu estou fazendo os encaixes, galera, de diferentes maneiras. E eu vou mostrar para vocês como que eu faço, tá? Esse balão aqui, é o 8 polegadas. Eu inflei ele mais ou menos nesse tamanho aqui, Vou repetir o mesmo processo, tá? Deixo bem firminho. Formo mais uma duplinha para formar um clusterzinho. Não tem tamanho exato, tá, galera? Mas eu tento sempre deixar mais ou menos do mesmo tamanho essa parte do encaixe, tá? Aí aqui, já formei um clusterzinho. O que eu vou fazer agora? Vou formar um clusterzinho com um balão 5 menor. Olha só. Vejam só o tamanho mais ou menos, galera. E eu repito o processo. Estico bem, nozinho tradicional. Formo o cluster. E agora, vou pegar o gargalo do meu encaixezinho. E já vou dar uma esticada no gargalo do outro balão 8, e dou um nozinho tradicional. Qual é a vantagem disso aqui também, dessa maneira desse encaixe? Na hora que eu fixar lá, eu vou utilizar o gargalo do balão para fixar na guirlanda. Fixei. Vamos supor que eu quero esse encaixe aqui embaixo. Eu consigo modificar. Eu quero ele aqui em cima. Eu consigo modificar. Quero ele mais para a ponta. Então isso aqui é uma vantagem que eu encontrei. E eu estou compartilhando com vocês também aí, tá? Dá um diferencial enorme, galera. Vou fazer um cluster aqui, com o balão 9 da linha Unique, tá? Que a linha Unique ela não possui o 5. Então eu utilizo o 9 para encaixe. Vejam só. Olha só, galera. Aqui, eu já fiz um cluster com esse daqui para dar mais volume. E eu faço também os encaixes dessa maneira. Então, ou seja, eu utilizei o balão 9
para formar diversos tipos de encaixe. Perfeito, galera? Mas lembrando, faça a duplinha entre laços, está formado o cluster e o seu encaixe está feito. E depois da aplicação, feita com o gargalo. Então nós vamos utilizar o nosso bolha transparente. Eu vou utilizar ele encapsulado e também só o bolha. O que seria o balão encapsulado? Nada mais é do que o balão bolha com o balão de látex dentro dele. Perfeito, galera? Eu vou ensinar vocês aqui que isso é um procedimento que tem dado um diferencial nos arcos de balões aí, tá? Nos arcos construídos. Ó, peguei o balão aqui, o balão bolha, dei uma leve esticada embaixo, uma leve esticada em cima. Vou inflar ele para quebrar a rigidez, ficar mais fácil de eu trabalhar. Feito isso, galera, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou dar uma leve dobradinha aqui no meu balão, ele fica dessa maneira. E vou introduzir ele aqui para dentro do balão bolha, tá? Feito isso, eu tiro o ar do balão bolha. E agora eu vou inflar apenas o balão de látex. Galera, após isso, ó, dou uma leve amassadinha. E o meu nó, o que eu faço? Ó? Eu vou dar um nozinho tradicional, aqui por fora mesmo do balão, tá? Eu utilizo látex para dar o nó. E aí eu ainda fico com esse gargalo aqui para poder realizar a instalação. Galera, olha o brilho que esse balão me entrega. Esse balão ele já é lindo, ainda encapsulado, ele fica mais top ainda. Galera, agora vamos para o processo de fazer a nossa guirlanda. Vamos fazer um arco inspirado num tema que está em alta, chamado Weekend. É muito legal estar em alta, então nós vamos criar um arco. Um lado vai ser rosa púrpura e rosa soft. E o outro lado vai ser verde bandeira e verde soft. Vamos lá, como que eu faço o processo da guirlanda, galera? Eu vou começar aqui com um cluster com 4 balões 11. Vou pegar o nylon, vou passar entre eles, ó, e vou dar uns 3 nozinhos aqui, uns 2 nozinhos para poder travar e não acontecer da minha guirlanda se soltar, coisa do tipo, tá? Feito isso, galera, ó, ela não escapa mais, tá? Então, olha, eu tenho o hábito do seguinte, como aqui é um cluster com 4 balões 11, agora eu vou pegar aqui um cluster com 2 balões 16, porque isso aqui, gente, dá muito volume na nossa base, tá? Ela fica com uma base volumosa. Como que eu vou fazer? Eu virando dessa maneira, ó, os 2 balões ficam virados para mim, e eu venho com esses 2 balãozinhos virados para cá, ó, e somente encaixo os dois, tá? Ó, encaixei, vou dar uma leve esticadinha no nylon, dou 2 voltinhas aqui, ó, já está travado. E seguimos para o próximo cluster. Eu repito o mesmo processo, tá, galera? Ó, tá virado para mim aqui, ó, encaixei aqui, deu uma esticadinha no nylon, 2 voltinhas. 2 voltinhas já está travado. Caso você queira ter mais segurança, dar mais voltinha, não tem problema, tá bom? Agora nós seguimos aqui com o rosa púrpura. Vejam como a combinação dos dois está ficando legal, né? Por que eu coloco 16 já? Para dar volume e também, galera, já fica o arco já semi-desconstruído. Aqui eu coloquei os encaixes e meu arco está pronto. Agora, galera, vejam só, já estou com o meu arco da base da parte do rosa pronto. Agora eu vou começar aqui a acrescentar a minha outra tonalidade. Já finalizei de guirlandar aqui e agora o que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar o meio do arco aqui, ó. Como eu vou utilizar essa estrutura, eu vou passar o arco para dentro dessa base, sabe? Só pegar o arco realmente, ó, e ir encaixando, tá? Ó, você vai empurrando os balões para dentro ali, ó, e depois você vai ajustando, tá? Galera, feito isso, o que você faz? Em pontos estratégicos, eu tenho o hábito de, por exemplo, pegar aqui, ó, o gargalo do balão, dou uma voltinha e dou um nozinho tradicional. E isso, galera, eu repito em alguns outros pontos. Agora nós vamos para o processo que nós chamamos aqui de dar uma engrossada no arco, de dar volume no arco. Galera, ó, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar o gargalo do próprio balão aqui, ó, do próprio balão 11, e o gargalo do balão que está amarrado já na estrutura, e vou dar um nó tradicional. Esse é um procedimento que é para ser bem simples e rápido, tá, galera? Sempre gargalo com gargalo, tá? Um volumezinho aqui, galera, para que dê um formato ainda mais robusto essa base, tá? Então nós vamos engrossar esse outro lado da nossa base, tá, galera? Eu repito o mesmo processo de lá.
E aqui, ó, já vou dando direcionamento para onde eu quero. Já com a nossa base bem volumosa, agora nós vamos instalar os nossos famosos balões encapsulados. Como que eu faço isso? Eu pego o balão, o gargalo do balão, e novamente eu busco aqui, ó, o gargalo do balão que já está instalado e dou um nó tradicional. Isso aqui, galera, como eu já disse em alguns vídeos, tem uma galera que perde um tempo gigantesco com isso. E sem sombra de dúvidas, é muito importante essa questão do gargalo que a Sunrock proporciona, tá? Que sempre o mesmo processo, ó. Gargalo do balão. Agora, já com os nossos balões bolhas e também os nossos encapsulados instalados, nós vamos instalar os nossos encaixes. E também é o mesmo procedimento, tá? Gargalo com gargalo. E aí nós vamos instalando, tá? Você verifica o ponto que você acha melhor para instalação e vai realizando esse procedimento, tá? Ó, gargalo com gargalo dá o nozinho tradicional, tá feito o nosso encaixe. E assim você segue realizando os encaixes na sua guirlanda. Instalamos os nossos encaixes e agora para distinguir o tema, o que eu vou fazer aqui, para distinguir os dois lados do arco? Aqui, ó, eu vou fazer duas vassourinhas para colocar aqui e aqui nós vamos colocar alguns florais. Vou pegar o balão 260, vou inflar ele. Não tem tamanho exato, tá? Depois você consegue ajustar. Olha só, dou uma esvaziadinha aqui para poder dar um nozinho mais fácil. E eu vou repetir o processo, tá, galera? Galera, eu repito esse processo aproximadamente 5 vezes, tá? Vejam só, eu deixo sempre sobrando mais ou menos um pedacinho desse aqui, tá? Ó, aproximadamente sobrando aí uns 5 dedinhos. Galera, já temos aqui as 5, ó. O que eu vou fazer agora, tá? Ó, eu vou colocar sempre essa parte sobrando pro mesmo lado, tá? Ó, vou pegar as duas aqui, ó, e vou cruzar elas, tá? Ó, cruza bem para poder não soltar nem nada do tipo, tá? E aí, ó, você vai deixando assim, ó. Sempre pro mesmo, mais ou menos pro mesmo lado ali, tá? Ó. Pega sempre na metade do seu balão 260, vai intercalando aqui, ó. Com isso, galera, vocês vão fazer exatamente isso daqui, ó. Vejam só. Você vê que já fica um negócio bem volumoso, né? Ó. E eu faço particularmente, tá? Eu pego o 260, passo aqui, ó, e dou um nozinho para poder ficar mais fácil de eu trabalhar, tá bom? Vou pegar aqui um balão 260 dourado, tá? E eu vou fazer a voltinha nele para dar um detalhe nessa vassoura, tá? Tradicional aqui, ó. Galera, o que eu vou fazer aqui, ó? O 260 que eu amarrei, ele me dá essa tranquilidade aqui, ó, de eu fazer isso aqui com muito mais calma, tá? Então, ó, vou dar uma esticadinha aqui, ó. Já coloquei aqui no ponto que eu preciso. E agora, eu vou dar um nozinho tradicional aqui, tá? Ó. Vamos pegar e cortar esse acabamento aqui, tá? Ó. Você vai dar um nozinho tradicional aqui embaixo. Bem na base, ó. E aí você pode cortar essa parte aqui, tá bom? Vejam só, esses acabamentinhos assim, ó, pode ir cortando, tá? Eu fiz todos os acabamentos aqui embaixo, galera. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer o cabo da vassoura, tá? Vou pegar um 260 preto e vou inflar ele basicamente sobrando aí uns 4, 5 dedos também, tá? Isso aqui você consegue ajustar depois também. Pode amarrar tanto por aqui, ó, quanto por aqui. Eu prefiro amarrar por aqui, porque aqui eu consigo ajustar mais fácil, tá? Mas aí cada um tem a sua maneira de trabalhar e não tem problema algum, tá? Só, já passei aqui, ó. Vou deixar bem justo. Vou dar algumas voltinhas aqui para poder travar legal. Para dar um acabamento aqui, galera, vou utilizar esse 260 dourado. Vou fazer o que aqui, ó? Vou inflar ele, certo? Dei o nozinho tradicional. O que eu vou fazer aqui, ó? No começo eu vou dar essa dobrinha aqui, ó. Vou contar aproximadamente umas 20 voltinhas. E giro ao contrário, sempre segurando aqui essa primeira bolinha, tá? Giro ao contrário, conto mais 20 voltinhas. Passa a bolinha sempre ao contrário, sempre segurando, galera, nessa primeira aqui para não poder destravar, tá bom? Só para dar a volta ali no cabo. Então, ó, se você vê que já deu para dar a volta, ó,
já é o suficiente, já pode finalizar, tá bom? O que eu vou fazer aqui, ó? Vou dar uma travadinha aqui para poder dar um acabamento, ó. Feito isso, galera, agora nós vamos dar o acabamento aqui no próprio cabo. Você verifica o tamanho que você quer, tá? Ó. Por exemplo, aqui para mim já tá um tamanho ideal. Então eu vou dar um nozinho tradicional aqui. E após dar um nozinho tradicional aqui, galera, o que você faz? Você pega a tesoura e dá um acabamentinho também, tá? Ó, você vai dando uma leve entortadinha, ó, que vai dando formato. Nas perninhas também, ó, você vai dando umas leves entortadinhas, sabe? Ó. Pega o 260, ó, dá uma apertadinha legal assim, ó, que ele vai mudando aqui, ó, o destino da vassoura, só para dar realmente uma brincada mesmo na sua vassoura aí. Já com ela pronta, o que você vai fazer? Eu vou pegar aqui um pedacinho de nylon, ó, vou passar aqui nesse meinho aqui, ó, certo? Vou dar uma travada, um nozinho tradicional, não precisa ser nada tão forte, nada tão pesado, tá bom? Então no local, vou dar uma esticadinha aqui, ó. Caso você queira travar bem, dá uma esticadinha, termina de travar em outro balão e tá feita aqui, ó, a instalação da sua vassoura. Finalizamos, galera, e agora fiquem com esse incrível resultado. Para mais conteúdos como esse, segue o perfil da Balões São Roque, curte, comenta e compartilha e até o próximo vídeo.